Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e nossa conversa traz uma convidada que entende de gente, de carreira e como o mercado está temperado ou queimando, vamos dizer assim, com a nova geração dos profissionais que estão no mercado de trabalho. Mas vamos direto ao ponto. Como é que está a sua mão de obra atual? Como você está inserido no mercado? O que falta, o que está sobrando? Como a tecnologia está te transformando, confundindo as suas competências. E ainda, porque para alguns empresários está muito comum dizer que está difícil contratar. A gente vai entender um pouco do papel do RH das empresas, que é muito importante para gerir essa confusão de gerações e de setores, e como um profissional pode se preparar para estar inserido no mercado, mesmo atual, e se preparar para os mercados de trabalho do futuro. Para isso, a gente vai receber a Aldeci Mecenas. Aldeci, bem-vindo ao nosso Bem Preparado Podcast. Obrigada pelo convite. Será uma honra poder participar. Eu vou apresentar a nossa convidada, Aldeci Mecenas, daqui de Aracaju. Ela é gestora de RH, graduanda em Psicologia, especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Formação em Coaching e Mentoring. Acho que falei certo, né? Mentoring. E hoje ela preside a ABRHSE, Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Sergipe, e está diretamente envolvida nas relações de emprego e mão de obra. Para começar a nossa entrevista, eu te fazer uma pergunta que é bem interessante. O que é mais difícil, achar o candidato ideal ou convencer o gestor que ele não existe? Boa pergunta. O que a gente precisa entender dentro do perfil de cada organização, tá? A gente pode sim, o achar o candidato ideal, a gente tem que ter aquela sorte, digamos, né? Aquele temperinho mágico que você vai dizer bem assim, ele vai estar disponível e procurando ali ao mesmo tempo onde você tem aquela vaga. E às vezes casa essa situação. Mas às vezes a empresa precisa perceber que o que a gente precisa fazer é preparar quem a gente quer para aquele local. Nem sempre a gente vai ter preparado, e aí a gente vai ter que estar buscando dentro do perfil da organização o que melhor se adequa. Mas é uma questão realmente de sorte, e muitas vezes você poder fazer esse casamento aí. Seria ganhar na loteria, vamos dizer assim. Quase. Quase isso, né? Mas, assim, como é que você enxerga o perfil, trazendo primeiro para um momento atual, como é que você enxerga o perfil da mão de obra que a gente tem disponível hoje? Ela está defasada, ela está despreparada, ou é só questão de ajustar? Ambas as partes, né? Então, eu tenho uma geração nova que ela ainda precisa da experiência e da maturidade e de um direcionamento daquilo que quer, e aí eu preciso preparar, eu preciso treinar, preciso desenvolver. E aí eu tenho os conflitos geracionais dentro das organizações que ficam dentro desse processo, né? O que é que eu estou transformando do que eu estou querendo enquanto organização. Mas o preparar o candidato, preparar a minha mão de obra é um investimento. Então, as organizações precisam perceber que treinar e desenvolver é investimento. O pior é não pensar que eu vou perder aquele candidato por mais que eu treine. O pior é você não treinar por achar que vai perder. Então, a gente precisa pensar nessa questão do que você está investindo dentro da sua organização. Nós temos vamos dizer assim, um mundo muito volátil. Ele é mutante e quase que diário. Efêmero mesmo. Mas seria certo dizer que esse mundo está evoluindo, mas muitas empresas ainda estão... Tipo, a empresa tem 40 anos. A empresa foi do meu pai, hoje eu estou gerindo. E ela está engessada naquela jeito que foi fundada lá atrás e não teve essas mudanças para estar acompanhando o que está acontecendo hoje? Sim, tem muita empresa assim. E a gente tem que... O que é que a gente precisa perceber? A minha cultura organizacional, como é que ela está? Ela está se atualizando porque nós somos mutantes e as organizações também mudam, por conta, inclusive, do perfil das pessoas. Hoje nós temos essa questão do choque geracional, mas o quanto que minha organização está evoluindo? Então, é isso que eu preciso perceber,
para que eu possa saber como é que eu vou direcionar as minhas equipes. Então, eu tenho empresas que estão acompanhando o ritmo da evolução, trazendo o IA, trazendo a tecnologia, mas eu também tenho empresas que não estão acompanhando, até pelo serviço que elas operam, né? E isso traz um grande problema, porque eu preciso estar antenado ao mercado, às mudanças que o mercado tem, para que eu não venha sucumbir diante dessas mudanças. Eu queria dividir a entrevista em dois momentos. O primeiro, a gente falar do contratante e falar do contratado. Falando um pouco do contratado, hoje para essa parte mais moderna, quem está assistindo a gente, que é 2025, qual é o perfil do mercado, dessa mão de obra que está hoje no mercado? Principalmente os mais novos, eles são mais tecnológicos e menos de diálogo, eles estão muito presos ao computador e tá menos acostumado a estar com pessoas. Exatamente isso. Se a gente for perceber, as gerações anteriores, elas queriam fazer carreira na organização. Trabalhar 10, 15 e até se aposentar naquela organização. A geração de hoje tem aquela questão do propósito. Essa empresa, ela vai me proporcionar aquilo que eu tenho como desejo, né? Ela vai ter um benefício que, por exemplo, eu possa ir para a academia no meio do expediente. Então, qual é o propósito que eu tenho? Meu sonho é, de repente, ser mochileiro. Será que essa empresa ela vai me dar essa possibilidade de repente, de eu me ausentar, essa flexibilidade? Então, realmente, a geração de hoje pensa diferente da anterior. Na questão de você ver, às vezes, o profissional ele não consegue nem ficar 1 ou 2 anos dentro da organização. A cada 2 anos, ele já vai estar mudando de organização, porque o que ele quer é mais, ele quer crescer e ele não quer esperar o tempo de maturação de cada organização. É o tempo dele. Ele não tem a paciência de esperar a promoção. Exato, porque é o dele, não é o da empresa. Vou te dizer uma coisa. Dentro da gastronomia, é muito engraçado isso. O chefe de cozinha, você não forma chefe de cozinha. A faculdade, a escola de gastronomia, ela forma cozinheiros. Normalmente você entra na cozinha como o segundo cozinheiro. Se você entrar na cozinha profissional, você é o segundo cozinheiro. Quem é esse? É o que corta. É o que corta tudo, limpa. Depois você vai para o primeiro cozinheiro, que é o chapista, é o que faz o molho. Daí você entra para chefe de seção. Chefe de seção é o cara que cuida da área de carnes, o cara que cuida da confeitaria, que a gente chama em francês chefe de partie. E aí você vai para o sous-chefe. Sous-chefe, ele é o assistente do chefe. O sous-chefe, ele, na ausência do chefe de cozinha, ele está ali no comando. E o chefe de cozinha, ele é o cozinheiro mais experiente. É um cara que não precisa ter 40 anos, mas ele é o que está mais técnico. Só que os alunos de gastronomia já querem sair chefe. Não, eu não quero começar como cozinheiro, eu quero ser chefe. Não espera. É a maturação do processo. Veja como é. É porque tem uma trajetória de carreira. E aí as pessoas acham, essa nova geração acha que porque ela está formada, ela já pode pular o trampolim já para ser o gestor. Não tem experiência nenhuma. Entendeu? Que antigamente, como era, você se formava para poder chegar para ser estagiário e você fazer a sua carreira entrando na empresa como estagiário. Você fazer a sua carreira. Os trainees. Exato. Dentro desse contexto. Porque primeiro era o estagiário, depois veio a questão do trainee, para depois você fazer a sua carreira dentro desse contexto. E essa geração de hoje está muito ansiosa, quer tudo para ontem, então não espera esse processo. Isso influencia ele não ficar muito tempo na empresa? Influencia. Porque ele não aguenta, ninguém vai entrar. É muito difícil, 24 anos de idade, não, você vai ser o gestor. Não é assim que funciona, né? Não que não tenham potenciais, tem pessoas que são a exceção da regra, existem essas pessoas que têm esse potencial, mas ela vai sofrer, inclusive, uma barreira muito grande, porque nem todo mundo vai dar credibilidade, porque você é tão novo querer mandar em mim. Isso é um outro problema que a gente tem. É um outro problema. No caso da cozinha, eu conheci casos de jovens talentosos que chegaram muito rápido a chefe, ou chegavam num restaurante, onde já tinha aquele cozinheiro que estava no restaurante há 15 anos, esse não vai mandar em mim. Ele não sabe de nada, como é que Chegando ele vai mandar agora, em mim? Agora, a formação, falando ainda de mão de obra, né? A formação técnica é a base, qualquer emprego. Sim. Mas a gente pode dizer que também a gente tem que incluir hoje, para você que está assistindo,
que é mão de obra. Um treinamento comportamental, porque eu escuto muito que o cara é até bom, mas o comportamento dele é horrível. Ele é um ótimo profissional ali executando, mas relação com pessoa, comportamento, comprometimento, isso dava para trabalhar? Tem que trabalhar, não é opcional. Dentro do Ou contexto. é. Exato, porque o que é que acontece? Não tem aquele ditado, as pessoas são contratadas pela competência técnica e são desligadas pelas competências comportamentais. Então tem muito disso. E hoje o que é que a gente percebe? O que é que quando eu trabalho o comportamento humano, eu estou trabalhando o meu autoconhecimento, os meus limites, porque nem tudo é pessoal. E dentro desse processo as pessoas confundem a relação. Então, o trabalhar o comportamento, além do técnico comportamental, é muito importante que as organizações percebam isso e que elas, porque isso influencia no seu clima, no seu ambiente de trabalho. E aí hoje a gente vê as organizações com a atualização da NR1 com os riscos psicossociais e tudo isso fala sobre comportamento humano. Eu vi uma notícia hoje antes de vir aqui para o estúdio, que eu achei bem interessante. Era uma tiragem, acho que foi no Metrópole, dizendo que uma menina até jovem, dizendo que foi demitida, não porque ela era incompetente, é porque ela não se enturmava. E aí eu pensei, eu como empregador, pensei assim, cara, como deve ser difícil você ter uma pessoa dentro da turma que não dá um bom dia, não conversa com ninguém na hora do cafezinho, por mais que ela seja competente, é estranho, né? Ou não se enturmar, o que seria? Porque ou você chegar e você ser introspectivo é uma coisa, Sim. tá? A gente precisa entender o que é o significado de cada contextualização, porque eu tenho uma pessoa que ela acaba sendo grosseira até às vezes, ou então não, porque educação é coisa que vem de berço, né? Então você não vai para a escola para poder ter educação, você vai para a escola para poder ter o conhecimento das ciências, das competências, mas a educação ela vem de casa. Você chegar e dar um bom dia, uma boa tarde, olhar no olho, tá tudo bem? Isso não quer dizer que você precisa estar de papinho ou estar abraçando, porque cada um tem o seu perfil. Mas será que realmente foi só porque ela não se enturmava? Ou foi porque ela dificultava o processo dentro da socialização? Até mesmo dentro dos setores, às vezes a pessoa precisa dela, né, para É. trabalhar. A não ser que ela tenha algum déficit ou alguma situação onde ela precisava ter esse comportamento diferenciado. É, você identifica hoje algum tipo de gargalo que está faltando na formação da mão de obra para 2025? Falta um tempero. Esse hoje está faltando em quase todos os candidatos. Eu acho que assim, é alinhar os seus propósitos. O que é que você. É as pessoas terem o autoconhecimento, tá? Eu acho que é a maior magia dentro do contexto o tempero. O segredo do tempero é o autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu sei quais são os meus limites e, principalmente, eu sei o que é que eu quero. E para poder alcançar o que eu quero, o que eu preciso abdicar. O grande problema hoje das pessoas é que elas não querem abdicar das coisas para poder alcançar outras. Né? Então, quer tudo ao mesmo tempo, quer tudo de forma imediata. Né? O mundo hoje está tão acelerado que as pessoas ouvem as mensagens do WhatsApp em velocidade 2, 1.5, 2. Então, como é que você quer estar presente e realmente presente se no mundo e você faz as coisas que você mesmo acelera para você? E aí fica essa incongruência dentro do que eu faço, do que eu falo, né? E daquilo que eu estou buscando para mim. Existe uma... Seria certo eu falar também que o funcionário ou a mão de obra, ele não pode 100% só esperar que a empresa o qualifique. Ele tem que estar o tempo todo buscando... Eu não falo formação, altas formações, mas às vezes poxa, eu vou fazer um curso de oratória, eu vou melhorar minha escrita, eu vou ser mais dinâmico numa planilha. E eles não fazem, eles ficam esperando a empresa. Existe uma diferença. Vou lhe falar sobre um painel que eu participei, que eu assisti lá no CONAR. Agora, CONAE. CONAR é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, que aconteceu agora entre os dias 19 e 21, lá em São Paulo, onde foi um painel sobre CEOs, os RHs que se transformaram em CEOs. E no painel ela chegava e dizia bem assim: a carreira é sua.
O plano de cargos e salários é da empresa, a remuneração é da empresa, mas o plano de carreira tem que ser seu. O que é que você quer enquanto carreira, enquanto profissional? Dentro da organização, você vai chegar em um patamar, mas o que é que você quer para você? E aí eu gostei muito dessa fala dela, que traz para você a responsabilidade do que é seu. Porque enquanto carreira, se eu não me desenvolvo, eu fico esperando pela organização, até que realmente eu estou crescendo? Realmente eu estou querendo aquela oportunidade de promoção? Porque eu não tenho que só esperar pela empresa. Você A tem que se carreira é mostrar minha. e você tem que se mostrar. Olha. Então, eu preciso estar me atualizando. Então, eu precisava, por exemplo, eu participo dos congressos, eu participo dos fóruns, eu participo dos cursos. Por quê? Porque o mundo ele está sempre em atualização. A gente fala muito do mesmo. Gestão de pessoas é gestão de pessoas. Tem aquele serviço, fazer o arroz com feijão. É o básico, a gente precisa fazer e fazer bem feito, mas para a gente poder dar uma incrementada, trazer algo diferente, eu preciso me atualizar. E eu não posso esperar só pela organização. A gente sabe que a gente vive num mundo capitalista, onde todo mundo precisa de dinheiro para poder sobreviver. Porém, eu preciso entender que eu preciso investir na minha carreira para que eu possa subir um degrau. Esse é o funcionário, esse é a mão de obra que se destaca e acaba sendo disputado, né? Exatamente. Isso tem muito a ver com um convidado que a gente teve aqui, o Franklin, que ele falou sobre IA. E foi bem interessante que ele disse assim, a empresa está ali funcionando, mas o funcionário, a mão de obra, ele pode pegar a IA para melhorar o desempenho dele, não da empresa. Poxa, eu preciso ficar mais dinâmico numa planilha, na criação de um planejamento, que eu sou da área de planejamento, mas naquele dia eu não estou inspirado, mas eu utilizo a IA. E aí eu puxo uma coisa, hoje a tecnologia para o profissional que está no mercado tem que estar lado a lado com ele o tempo todo, ele tem que estar antenado, talvez estar pronto para IA, que antigamente falava assim, antigamente era, sabe datilografar. Hoje aí outra fase sabe mexer em Word e Excel. Hoje sabe mexer com IA. Se ele não tiver com isso, ele já está fora do mercado para níveis de hoje? Não necessariamente que ele esteja fora do mercado. A gente precisa se atualizar? Sim. O que é que a gente precisa lembrar? Teve uma reportagem um dia desse que na China a gente já não tem mais entregador, porque tudo vem via drone. O que é que a gente precisa perceber? A IA ela veio para facilitar a nossa vida, como você bem falou. Então, eu tenho que utilizar a tecnologia a meu favor. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião, é uma reunião que ela vai ser online. E eu preciso fazer os registros, as atas, os acompanhamentos, eu utilizo a IA para que ela faça essa ata e eu só faça a correção. Vai otimizar o meu tempo. Eu tenho que fazer uma análise de dados, então eu pego os documentos que precisam ser analisados, coloco para a IA para que ela faça aquela análise, mas eu preciso saber o que eu estou pedindo à IA e saber otimizar o meu relatório. O grande problema é que as pessoas às vezes confundem, quer colocar a IA para fazer sem nem fazer a análise daquilo que ela está entregando, se realmente é certo ou não. Então, eu preciso usar, eu lembro que um amigo meu, ele falou bem assim, Léo, a gente precisa usar, por exemplo, o ChatGPT, utilize como seu secretário. Você vai perceber o quanto vai facilitar o seu dia a dia. Não é que eu só faça tudo com ele, porque eu preciso ler, eu preciso me desenvolver para que eu possa saber utilizar a meu favor a IA. Então, precisamos sim nos atualizar e fazer com que a IA venha para facilitar a minha vida, melhorar a minha entrega, melhorar as minhas análises, mas aí ela vai analisar e eu preciso ter a criticidade de poder trazer essa resposta e a entrega desse relatório. Você falou uma coisa bem interessante, porque tem a ver até com uma pergunta que eu tinha deixado separada aqui. A tecnologia pode acabar mascarando um incompetente. Fazendo que ele seja competente. Não vou falar incompetente. Uma pessoa que não está preparada. Ele é muito bom de IA, mas se no dia que ela não tiver, o computador não estiver funcionando, ele aí trava. Você vai observar que a entrega não vai ser a mesma. Então, você vai observar que o conteúdo ele não vai estar realmente adequado e analisado. Porque a IA ela vai lhe entregar, mas aí você precisa ler para você poder fazer os ajustes. Precisa entender o que está fazendo. Você precisa entender. Então, não é só ouvir... eu vou pedir, por exemplo, um resumo de um livro. Se eu não li aquele livro, o que ela me trouxer, eu vou achar que é verdade. Eu preciso ter lido o livro para poder saber se realmente está adequado ou não o que ele está me trazendo e quais são os pontos que eu vou colocar como destaque.
A informatização do jeito que a gente está hoje, empresas cada vez mais de e-commerce ou com sistemas informatizados, ela tem criado dificuldade para contratar, criando uma dificuldade para ela mesma, para ela contratar, porque a maioria das pessoas não estão conseguindo acompanhar esse ritmo, né? Ela é boa para WhatsApp, é boa para Instagram, mas dinâmica tecnológica dentro das empresas, elas estão colocando demais, rápido demais, que atrapalha na hora de contratar. A empresa ela precisa saber o que é que realmente é essencial para ela. Nem tudo que está na moda, nem tudo que está sendo atualizado é o que realmente eu preciso. Vamos voltar para o arroz com feijão? Não é simples. Que eu preciso fazer ele base, ele certo, para que eu possa desenvolver e aí sim trazer um prato mais elaborado, mas para que eu pense que, para a minha demanda, será que eu preciso daquele prato elaborado? Vai atrapalhar. Entendeu? Eu queria entender assim, Aldeci, a gente falou aqui da mão de obra, mas é importante. O RH uma parte integrante das empresas, das organizações, não é da mão de obra. A mão de obra vai fazer a parte dela, mas a gente não pode 100% estar culpando a mão de obra se a minha empresa também está fazendo tudo errado. E aí onde entra gestores como você, que montam essa estrutura de RH. Estaria certo dizer que não é que está difícil contratar, é a forma que eu estou contratando que está errada? Também, também. Porque o que é que acontece dentro da questão do mercado? Eu preciso entender qual é o perfil que eu tenho enquanto organização. Porque eu tendo esse entendimento quais são os meus princípios e os meus valores enquanto organização, eu vou buscar contratar as pessoas com o perfil mais adequado para poder executar aquela função. Porque é aquela máxima, né? Eu tenho uma vaga que ela é pequena, e aí, se eu for contratar uma pessoa muito grande para aquela vaga, ela não cabe naquela cadeira. Se eu for contratar uma pessoa muito menor, será que eu vou ter o tempo para o desenvolvimento? Então, o meu processo seletivo tem que ser muito estratégico diante do que eu quero como resultado. Aí o RH ele vem nessa estruturação, ele se torna estratégico, porque o RH ele tem que ser pensado como parceiro do negócio e não necessariamente como um DP que evoluiu. Não, eu tenho que pensar, o RH precisa estar na cadeira estratégica, acompanhando o negócio e sabendo qual é o perfil que eu tenho da organização e como é que eu direciono para que eu amplie e melhore os meus resultados. Eu diria que na reunião de diretores tem que ter a cadeira do RH para participar de todo o planejamento da empresa. Eu quero crescer esse ano 15%. Não é só maquinário, não é só insumo. Tem pessoas. Tem pessoas. E aí o RH exatamente. entra nesse momento aí, né? Exatamente. Não vou acabar revelando. Quando eu estudei administração de empresas comecei lá em 1994. Não vamos se prender a detalhes. Uma das disciplinas que eu tinha, a gente aprendeu a escrever, deu trabalho na época, que é uma coisa que a gente não vê muito nas empresas, e eu vim aprender reaprender com um colega que fez uma reestruturação total na empresa, que veio do pai, a empresa tem mais de 40 anos, que ele não dava muito valor, mas nessa reestruturação fez parte da mudança que ele está passando hoje, positiva, que foi determinar qual era a visão e a missão da empresa. Porque antes eu herdei a empresa do meu pai, quer vender, vou vender, preciso gerar lucro, e estava dando tudo errado, funcionário dando problema, ele também tendo problemas, as vendas caindo, o concorrente crescendo, e aí ele reestruturou, contratou uma consultoria, e a primeira coisa foi, o que você quer como empresa? Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Ela realmente é importante, né? Fazer isso. É totalmente importante, porque a missão e os valores de cada organização, ela é a bússola para o RH fazer todos os seus processos das relações humanas dentro da organização. Porque ela é que vai ser a premissa para que eu diga qual é o perfil que vai estar enquadrado para cada função. Então, não é só vender, né? Quem é o seu mais importante cliente? É o seu interno, porque é ele quem vai atender o seu cliente externo, diante do que você precisa para poder trazer os resultados necessários. Nesse caso aí, quando você fala identificar o perfil, muitas vezes não é só o perfil técnico do funcionário, né? É o comportamental. O comportamento, né? Por exemplo, você falou do seu conhecido aí que tem uma empresa que viu a questão e ele não tinha estruturado os princípios, a missão, valores, é tão base, é o arroz com feijão. Se eu não tenho e eu não sei para onde eu quero, como é que eu vou direcionar estrategicamente as minhas relações humanas? Tem isso.
Estava em um cliente agora, mais cedo, e aí ela me falou, eu perguntei, eu digo, você tem seu planejamento estratégico? Ela, não tenho nada. Eu digo, tem missão, visão, valores? Não tenho, a gente precisa construir. Quais são os seus valores? Aí ela falou de forma empírica. E um dos valores que ela falou era confiança. Aí, logo em seguida, ela me relata que faz parte de um grupo de WhatsApp porque ela não confia nas decisões dos gestores. Aí eu disse a ela que ela estava... Perceba... Se implodindo. Entendeu? Que aquilo que você disse que é um valor para você, que é confiança, você não consegue ter na sua equipe porque a sua equipe não está entregando. Então, o que é que está faltando dentro desse contexto? É o alinhamento do que eu tenho de estratégia enquanto empresa. Onde é que eu quero chegar enquanto empresa? E as minhas ações estão me fazendo chegar naquele lugar? Porque o que é que a gente precisa olhar? Onde é que estão os meus gaps, lacunas? Onde é que está esse processo? A gente precisa entender que as equipes de alta performance são de alta performance não é porque não erram, não. Elas erram e erram muito. Porém, elas identificam, mapeiam e dizem, eu estou errando nisso, a gente conserta isso. Para que a gente não erre mais naquele erro. Tem plano B, plano C, plano D, porque são estruturados. E está estruturado. Então, não é você... esconder o erro, muito pelo contrário, é você mostrar que você errou, mas que você tem a possibilidade de correção dentro desse processo. Odessi, você como uma gestora de RH, me diga se está errado, sua opinião. Eu vi um trecho de uma palestra do Joel J, Sim. onde ele fala assim, que eu estava falando para CEOs, foi recente essa palestra dele, que ele falou assim, não trate seus funcionários como família. Família você herda, você tem um time. Gere sua equipe como time, porque se você tratar como família, você começa a misturar coisas e você precisa dar resultado. E time dá resultado. Time de alta performance. Tá certo esse pensamento dele? Tudo vai depende da organização, mas não está errado não. O que ele está falando, eu concordo com ele, né? Sigo e acompanho, porque o que é que acontece? A gente gosta muito daquela de enfeitar o que não deve ser enfeitado. Porque família, como disse Rossandro Klinger, ele é igual a um combo de TV. Nem todos os canais você gosta, mas está dentro do pacote e você acaba tendo e acaba assistindo. E isso é família. Família você não escolhe, você tem. Né? E aí você administra da melhor forma. Mas o seu time... Não, o seu time você escolhe, você define qual é a estratégia da sua empresa, para onde sua empresa quer ir e e como é que você vai gerir a sua equipe para que você possa alcançar a sua meta. E aí realmente esse time precisa ser preparado, esse time precisa ser desenvolvido. Então nós temos pessoas, muitas vezes ele não está preparado no mercado, mas ele tem um potencial gigantesco. Mas ele precisa ser desenvolvido. E aí onde está o equilíbrio? Será que você vai ter essa possibilidade de desenvolver esse tempo, essa maturidade, entendeu? RH lida com o funcionário, o colaborador, mas o gestor, o CEO, o dono, ele também tem que ser gerido pelo RH? Precisa? Ele precisa fazer a mentoria dele de desenvolvimento. Não tem como você desenvolver a equipe e não desenvolver o CEO. Porque quem é o maior sabotador dentro desse processo muitas vezes é o CEO. Eu vivo isso, sabe? Assim, eu tenho são 35 anos trabalhando com meu pai. E é um conflito direto. Porque eu faço uma coisa e ele faz outra. Pronto. Minha mãe dizia, é para fazer o que eu falo, não é para fazer o que eu faço. Olha que incongruência dentro desse processo. E aí o que é que acontece? Se a gente está indo para o mesmo lugar, todo mundo está remando junto. Já pensou se tem alguém remando contrário? Como é que a gente chega? E aí todo mundo precisa estar alinhado em um mesmo patamar para que a gente tenha o mesmo olhar e um direcionamento. Eu acho interessante você falar isso porque o dono, ele tem que ter uma visão total de tudo. Não dá para ele ficar... Ele tem que estar cuidando de fornecedor, de cliente, de impostos, de competir no mercado... E tem que gerir pessoas. Então, ali, o RH vai fazer essa parte. Mas não adianta você ter o RH que faz o planejamento e fala assim, não, nós precisamos ser um pouco mais objetivos com a equipe, mas aí ele tem aquele funcionário que ele gosta e faz a besteira, ele vai lá... Não. Vamos fazer alguns ajustes na fala. O RH ele precisa ser estratégico, entender do negócio, estar na mesa de decisão sim, porque são as relações humanas. Mas quem vai gerir as equipes são os gestores.
Então, os gestores precisam ter esse entendimento de que ele vai causar o problema e ele também tem que buscar a solução. Não é ele causar o problema e dizer, vai lá, o RH tomar conta. Isso aí não são salva-vidas. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse entendimento de qual é o papel, onde é que eu estou nessa posição e como é que eu me comporto dentro disso e o que é que eu quero desenvolver. Como é que se lida com a incompatibilidade entre vagas e candidatos? Você tem a vaga, mas não consegue achar o candidato. Isso pode ser que a sua vaga está mal montada e você não consegue achar os candidatos certos, ou porque realmente, do outro lado, tem candidatos que no seu setor, na sua área, está difícil, não tem profissional adequado. Tem todo esse contexto. Tanto, às vezes, a minha vaga pode estar montada de forma inadequada, né? Eu tenho que estruturar diante do perfil, a gente precisa lembrar diante do perfil daquilo que eu preciso, certo? Ou às vezes a remuneração não está adequada para o mercado, então eu tenho que olhar como é que está essa estruturação, porque não é só necessariamente a competência técnica. Já pensou uma pessoa, né, no seu nível, aí você já tá no chefe com bastante experiência de mercado e aí você vai querer pagar um salário mínimo, você acha que você vai encontrar? Não. Aí você não vai ter benefícios, você acha que você vai encontrar. Então, são essas estruturações que a gente precisa ver e a adequação para que a gente possa estar estreitando. Agora, a gente sabe que quanto mais exigir de uma certa experiência, de uma certa vaga, eu vou afunilando aquele funil e eu vou tendo mais dificuldade realmente de encontrar uma pessoa específica. Né? E aí eu tenho que fazer um diferencial no mercado para que eu me torne atrativo e faça com que as pessoas lá fora desejem vir para a minha empresa. Porque aí você falou de dois termos que é bem interessante. Eu sou da época do DP, o departamento pessoal, que era só lá onde você deixa a carteira de trabalho e vai assinar o contra-cheque. Hoje, os recursos humanos, o nome mais... Ele é o que gere as pessoas que estão ali dentro. Vocês têm... O recurso humano tem hoje um papel decisivo em evitar os conflitos dentro da empresa, porque ela entende o que está errado e não está dentro. Deveria estar nesse papel de parceiro, porque o RH, né, ele é o parceiro do negócio, ele precisa estar como parceiro, ele precisa estar de forma estratégica. Né? Então, você lidar com conflito é o que eu atuei em uma organização onde eu dizia assim, o pessoal da área da engenharia civil, eu dizia a eles, eu digo, olha, vocês precisam entender que na graduação vocês aprendem tudo sobre concreto, mas não aprendem nada sobre as relações humanas. E aí vocês vêm para o mercado de trabalho e olham que o que vocês menos fazem é o concreto. O que vocês mais fazem é gerenciar conflito entre pessoas. Que é um grande problema das empresas hoje. É o grande problema. Então, os líderes, eles precisam ser preparados, eles precisam estar preparados, inclusive, para essa geração de conflitos. E nem sempre a gente vai agradar, não iremos agradar a todos, mas temos decisões que precisam ser tomadas dentro do processo, no mais justo que for possível. Como é que é lidar numa empresa com duas gerações, às vezes até 3 gerações, fazendo, às vezes, as mesmas funções, estão no mesmo setor ali? Como é que o RH trabalha isso? Porque são linguagens diferentes, são culturas diferentes, né? É trazer a interação dentro da organização. Realmente é o malabarismo dos pratos, né? Como é que a gente vai conseguir dentro desse contexto? Porque vai ter aquela geração que tem a experiência, que é o etarismo, né? Então, os 50 mais, né? Vai ter a vivência, a experiência. Eu não digo necessariamente a maturidade, porque a maturidade, na minha concepção, é uma escolha. Nem todo mundo que tem mais de 60 é maduro. Uhum. E a gente vai ter pessoas novas e com decisões tão maduras dentro desse contexto. Tá? Então, é a gente olhar o equilíbrio e aproveitar o melhor de cada situação. O novo, ele tem mais a expertise, ele pensa rápido, ele está na tecnologia. Ou já com mais idade, ele não tem tanta expertise e vai juntar para que a gente possa juntos estar nesse contexto. Sim. Mas aí eu preciso, enquanto empresa, olhar e ter essa troca, essa facilidade dentro desse processo. Tem muito embate essa geração. Com certeza, você está lidando com pessoas.
O gerenciar conflito, ele está a todo momento. E aí, o que é que a gente vai poder trabalhar? A comunicação. Aí a gente tem a comunicação não violenta, como é que a gente traz esse contexto. A partir do momento que você está com pessoas, você está suscetível a problemas. Então, você está trabalhando, por exemplo, não quero lidar com gente. Eu vou ser veterinário, eu vou só lidar com os bichos. Você vai lidar com o dono do bicho. Não vai... Então, você vai lidar com pessoas, entendeu? Então, você é mecânico, você é o melhor engenheiro mecânico. Você vai estar lidando com o dono da máquina. Então, é isso que a gente precisa entender, que não tem condição de você dizer bem assim, eu não vou lidar com pessoas. E é trabalhar esse autoconhecimento e saber que é a técnica comportamental que eu preciso também, muitas vezes, desenvolver. E quando eu tenho um choque geracional, é o comportamento humano que eu vou estar observando com mais detalhes. A pessoa está montando uma empresa e quer estruturar, ela completa, ótimo. Já tem entendimento que precisa de um RH ativo, participante, até nas minhas decisões. Mas, talvez eu tenha feito um pouco lá no início da entrevista essa pergunta. Pegar uma empresa que já tem 30, 40 anos de um jeito e tentar implementar isso, mudar essa cultura, é difícil ou não tem jeito? Ele vai ter que fazer, senão ele não fica no mercado. A empresa não vai durar desse jeito, vai ter problemas e tudo. Toda essa mudança precisa partir de cima, precisa partir do CEO. Porque não adianta eu, na base da pirâmide, tentar mudar aquilo que, se o CEO não quiser, eu não vou conseguir ter o êxito que eu preciso ter na organização. E algumas vezes a organização percebe, ou eu mudo, ou eu vou sucumbir ao mercado, às mudanças que estão, e aí como é que eu vou estar olhando o mercado, as tarifações, aquilo que eu vou estar olhando dentro do contexto para que eu possa permanecer. Porque quem abre uma empresa é porque quer permanecer. Ninguém quer dizer que vai durar só 5 anos dentro de uma... Não vou brincar ali de ser dono de empresa. O que a mão de obra disponível no mercado pode fazer para se alinhar melhor com o que a contratação quer? Eu sou, por exemplo, me formei, eu sou design de interiores. Eu tenho o meu conhecimento básico, mas eu preciso entender mais de relações, fazer um curso, ou procurar primeiro entender quais são as empresas que estão no mercado e eu me modificar um pouquinho para o que o mercado está, ou basta eu fazer a minha parte e as vagas vão aparecer? Não basta você fazer a sua parte, não. A gente precisa ser estratégico nesse posicionamento. O que é que acontece? Além da competência técnica e a competência comportamental que eu tenho que estar desenvolvendo sempre enquanto pessoa, enquanto profissional, como eu falei na questão da carreira, a carreira é minha, é aquilo que eu quero desenvolver, mas dentro dessa relação humana eu preciso entender nas conexões, o network. Então, quando a gente vai para um evento, quando a gente se conecta com as pessoas, é muito do network, porque às vezes, de repente, a vaga vai surgir e vai ser alguém com quem você falou, com o network que você fez, que vai lhe indicar dentro do processo. Então, eu também tenho que entender que o network, ele faz parte, ele é importante dentro desse processo. Entendi. Sou da época do currículo. Sim. Ainda é importante aquele currículo escrito, com todas as informações, minhas formações, meus cursos, para onde eu passei, isso ainda é utilizado? Ainda é utilizado, sim, mas a gente tem, por exemplo, nós temos a rede social que é o LinkedIn. O LinkedIn é o nosso currículo eletrônico e a gente mostra lá o que é que você faz enquanto profissional. Tá? Ele é diferente do Instagram, que o Instagram você mostra a sua vida, lá você vende, mas o LinkedIn ele é posicionamento. Mas o currículo, ele ainda é base. Você precisa ter, sim, o seu currículo atualizado, porque a depender da situação, quando você vai se candidatar, o que pedem é Manda o seu currículo. Dependendo da área, ou LinkedIn ou Lattes, né? A Lattes é mais... Lattes é mais para a área acadêmica. Então, quando você parte para docência, para pesquisa, e aí vai o Lattes. O LinkedIn é uma plataforma hoje muito social. usada, né? Exato. As empresas estão hoje mais... vou chamar assim, antenadas nessa parte, de um RH tem mais... muito processo seletivo que é feito através do LinkedIn. Então, hoje um RH praticamente utiliza isso, Sim, né? utiliza. Como é que o RH hoje, ele se atualiza em relação a processo,
estilo, o que que o mercado, como é que tá as deficiências que o mercado tem mostrado, aí olha, a gente precisa melhorar nisso. Como é que um RH de uma empresa pode ficar atualizada com o mercado e estar pronta no mercado para também oferecer vagas? Investindo em sua carreira. Acabei de chegar de um congresso nacional, então teremos o congresso estadual de gestão de pessoas, temos workshops, encontros, debates. A gente precisa estar atualizado antenado com o que está acontecendo no mercado. E aí eu preciso ir para esses eventos para que eu tanto tenha contato com as pessoas quanto eu saiba o que é que está acontecendo no mercado e trazendo para o meu dia a dia. Aí as empresas, é formado por empresas esses congressos ou por só os profissionais? Não, para empresas também. É tanto para estudantes, pessoas físicas e CNPJs. Quando você tem uma empresa assim, eu tenho um grupo empresarial que eu tenho uma área criativa, é, e tem uma área mais mecânica, vamos dizer assim, de produção. O RH tem que ser, pode ser um único RH ou tem que ser RHs específicos dentro de uma empresa. Eu tenho que separar. Não, não. Se você vai ter que estruturar o seu RH, certo? O departamento pessoal, ele não deixou de existir. A gente ainda faz folha de pagamento, a gente ainda tem contra-cheque, a gente ainda tem os benefícios. O que que a gente tem que estruturar dentro da organização? A estruturação da parte de recrutamento e seleção, de avaliação de desempenho, de treinamento e desenvolvimento, porque uma pessoa só não dá conta de tudo a depender do que eu tenha de amplitude de organização. Uma empresa pequena, eu vou conseguir dar conta, mas aí já vai uma empresa de médio a grande porte, eu tenho que estruturar o setor de RH, porque ele, na minha concepção, ele tem a questão da tríade, né? A parte do departamento pessoal, que são a parte burocrática e obrigatórias. Eu tenho o SESMIT, que cuida da parte da saúde da organização dos funcionários, e tem a parte estratégica, que aí trabalha a parte de desenvolvimento humano. Aí nessa que eu queria te perguntar, na estratégica, o RH hoje ele precisa também estar constante avaliação da mão de obra dentro da empresa, criando processos de avaliação. É ele que faz ou são os gestores? Não, aí no caso é estruturado pelo RH, juntamente com os gestores, para que seja muito. Porque, assim, uma avaliação de desempenho para um setor de nutrição, para uma cozinha, é diferente de uma avaliação de desempenho para um hospital ou então para uma construção civil. Então, porque eu tenho pontos específicos. Então, a avaliação de desempenho, eu não tenho condição de dizer que eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou ter aquilo como base e eu vou desenvolver para o meu setor aquilo que eu tenho como específico. Então, o RH, ele constrói juntamente com o gestor do setor para poder fazer esse acompanhamento. E cada empresa vai definir como vai ser o seu processo. Se vai ser anual, semestral, como é que vai ser, se vai ser por produção. Então, tudo isso vai depender de cada organização. Aí não precisa, por exemplo, um gestor esperar que alguém fale, mas o RH pode também criar alertas. Olha, a gente Sim. precisa melhorar aqui, talvez mudar 20% da produção que tá, da mão de obra que tá ruim. O RH, ele vai ser o parceiro do gestor em alguns pontos que ele vai estar sinalizando referente às relações humanas. Então, ele vai poder falar sobre a questão da avaliação de desempenho. Aí, assim, por exemplo, vamos a um exemplo. Você quer demitir um funcionário, mas você nunca me falou desse funcionário. Esse funcionário, ele não se atrasa, você nunca deu uma advertência, uma suspensão nem nada, e de repente você quer demitir o funcionário. Eu vou chegar para você e vou dizer, na avaliação de desempenho, você avaliou que ele era bom. Por que agora você quer demitir? Ou será que o gestor quis ser bonzinho? Ele, olha, você está falhando nisso, mas eu vou botar aqui como você é bom, mas você vai melhorar. E aí a gente precisa mostrar para o gestor o quanto é importante os critérios dentro do processo para que a gente, enquanto RH, possa ajudá-lo nessa gestão. Eu tô imaginando aqui, vocês são frios também, né? Tem que gerir de uma forma bem fria, né? Não necessariamente. Às vezes a gente sofre, né? Porque a gente quer ajudar todo mundo, mas nem tudo a gente pode fazer. Nem tudo está ao nosso alcance. Empresas são maiores, assim, que têm filiais, ela pode centralizar um único RH
para fazer esse planejamento? Pode, Mesmo estando em pode. estados diferentes? Pode, porque se você estrutura e você tem o seu processo, você só vai precisar de alguém que execute ali. Aí vai ter, na base, você vai ter uma pessoa que vai executar os processos que foram definidos na matriz. Você falou que participou de um congresso, né? Agora, nacional, né? Isso, o CONAG. Como é que é um Brasil desse tamanho? Os RHs, no Nordeste a gente tem uma dificuldade, tem essa troca de informação. Tem sim, porque a gente está falando sobre cultura organizacional. E dentro do nosso Brasil, tem muito Brasis, porque o que é que acontece? No Sul é diferente do Sudeste, que é diferente do Norte, que é diferente do Nordeste. Cada um tem a sua cultura. Você muito bem sabe que o perfil do nordestino é diferente do perfil do pessoal do Sul e do Eu tenho Sudeste. isso. E o nordestino aqui no Nordeste tem um perfil diferente do nordestino que vai para o Sul e para o Sudeste. Eu tenho filial na Bahia, filial em Sergipe, filial em Pernambuco, filial em São Paulo. Totalmente diferente. É o mesmo serviço, mas é totalmente diferente a mão de obra. Porque você está lidando com pessoas. E você lidar com pessoas, cada um tem, assim, a regra para todos. Mas quando você trabalha a equidade, cada um vai estar ajustado em um ponto diferente. Agora eu vou precisar de uma consultoria. Eu tenho dificuldade com, não, eu vou chamar linguagem, mas quando eu preciso, principalmente na parte comportamental da empresa, que eu consigo identificar que são falhas idênticas na filial de Recife com a filial de São Paulo, eu tento montar uma única reunião, um único comportamento. Eu vou para Recife, faço uma reunião com a equipe e eu uso o mesmo discurso com a equipe de São Paulo, mas não funciona. Não, porque são culturas diferentes. E o problema é igual. O problema é o mesmo, mas a forma de... Aí o RH tem que me ajudar nessa parte, né? Exato, aí são os ajustes. É o ajuste do tempero. Né? O baiano vai gostar da comida mais apimentada. Aí o paulista ele já não vai gostar tanto. Então você tem que ver o ajuste no tempero daquilo que você vai estar fazendo diante da cultura que você tem organizacional. Dentro dessa analogia, muita empresa se dá mal, né? Quando ela tem muitas filiais, né? Porque ela não consegue... Não é que equilibrar, criar um estilo para cada região, né? É a equidade. Porque o processo ele é igual, tá? Mas o comportamento humano é que é diferente. Então, não é que você vai mudar a regra ela é a mesma. Mas como é que você vai trazer a comunicação é que precisa ser ajustado. Então, não é o que eu falo, é como eu falo. Entendi. Me diz uma coisa, a gente está passando ainda e virá novas mudanças, a legislação trabalhista. E isso... está criando alguns conflitos entre empresas e mão de obra. E nesse meio fica o RH, né? Porque ela tem que entender o empregador, porque ele quer resultado com menor custo, usando as prerrogativas que a lei lhe permite. Por outro lado, existem os direitos trabalhistas garantidos. E uma mudança que o mercado precisa, como você falou. Se eu mesmo passo por esse problema. Eu formo meus operadores de reabastecimento e o concorrente vai lá e toma. Por causa de um detalhezinho. E é uma coisa que eu uso muito para eles, que eu falo, olha, aqui você está falando com o dono. Lá você é um número de uma empresa, que é uma filial de uma empresa inglesa, que é o meu principal concorrente, e você não tem essa relação. Como é que o RH ficou nesse meio aí, de tentar ajustar esses dois campos de batalha, assim? Qual é o grande segredo? Às vezes não é porque ele recebeu R$100 a mais. Às vezes é porque ele quer uma oportunidade diferente, ou às vezes é porque ele não está aguentando trabalhar na empresa. E o que é que eu tenho que perceber enquanto organização? O meu clima de trabalho, como é? Será que eu sou desejável para o mercado? Então, será que as pessoas querem trabalhar na minha empresa? Então, porque às vezes o funcionário não vai por uma mudança de salário. Sim, quando o salário é maravilhoso, você droba, você tem benefícios, não tem nem como não. Não tem nem como não. Né? Mas tem situações que não é por conta disso. É por conta de clima organizacional. Aí, o que é que o empresário ele precisa pensar? Quais são as práticas de gestão de pessoas que eu estou fazendo
que fazem com que a empresa seja desejável pelos profissionais. O que é que você está fazendo na sua organização para fazer com que as pessoas desejem ir trabalhar nela? Entendi. Tá sendo necessidade de mercado mesmo? Eu vou aqui estar trabalhando porque eu estou desempregado e você foi a oportunidade que veio? Ou você está se posicionando para o mercado para fazer com que as pessoas desejem ir para a sua empresa? Aí onde está. Se a empresa tem um clima bom, o primeiro a defender a empresa é o próprio funcionário. É o próprio funcionário. Não, aqui eu gosto de trabalhar aqui porque o Por ambiente... que eu vou sair daqui por R$10, por R$100? Entendeu? Então, porque eu já ouvi um proprietário chegar e dizer bem assim: saiu por conta de R$100. Não foi. Não foi. Avalie realmente. Então, faça a sua estruturação, o seu processo, inclusive, de desligamento. Eu conheço um caso de um amigo. Falo porque eu tenho muitos amigos empresários. E ele fez não sei se foi loucura isso. Ele deixou o único lugar que não tem câmeras na empresa dentro do vestiário. É. Ele botou uma caixa no vestiário e um formulário para que as pessoas fizessem comentários sobre a empresa. E ele não ia saber, porque foi colocado, não tem como ver quem foi que colocou. Uhum. E ele tomou cuidado de deixar a caixa por algum tempo para não saber quem foi o primeiro e quem foi o último. Acredite, a maior parte das falas que ele leu foi em relação a ele, ao jeito dele. Gostavam da empresa, mas não gostavam do dono da empresa, por causa do jeito dele. E ele ficou impressionado, ele falou: cara, eu não imaginava que meus funcionários não gostavam de mim. Eles gostam da empresa, mas não gostam do dono. Já pensou? Aí eu falei: você fez o quê? Ele falou: cara, eu vou para uma psicóloga primeiro, porque eu preciso saber o que eu estou fazendo de tão ruim que eles gostam de trabalhar aqui, mas eles não gostam de mim. Lembra-se do que eu falei logo mais cedo? Autoconhecimento. Não tem ninguém perfeito no mundo, a gente está falando de humanos. Todo mundo tem qualidades e todo mundo tem defeitos. Mas para que eu possa melhorar, eu preciso reconhecer que eu tenho aquele defeito, que eu tenho aquele ponto de melhoria. Se eu não reconheço, eu não consigo. Então, que bom que ele fez isso, mas na verdade ele fez porque, de uma certa forma, no inconsciente dele, ele já estava incomodando e ele queria essa resposta. E quando ele teve, o grande problema não é, eu tive essa resposta, pronto. Não, o que é que eu estou fazendo com essa informação? Será que eu realmente estou transformando e eu estou conseguindo mudar? Porque você trazer a informação como você querer fazer uma pesquisa de clima no ambiente de trabalho. Se você não está preparado para poder ouvir as respostas e realmente fazer as mudanças, para que você vai fazer pesquisa? Para que você caia no descrédito e o funcionário não responda mais a verdade, porque ele vai responder a verdade e nada vai mudar? Na época eu perguntei para ele: você ficou com raiva? Ele falou: não, porque... Que bom. Porque uma coisa que eu li, que eu gostei, é que eles gostam da empresa. Aí eu falei: então, agora você vai fazer o quê? Ele: não, eles gostam de trabalhar aqui, mas... Ele não me confidenciou muita coisa, mas ele disse assim: cara, eles escreveram umas coisas assim sobre o meu jeito que eu não imaginava que eu era desse jeito. Eu falei: então, você tem que se olhar, né? E eu espero que ele tenha continuado com a terapia. Porque eu nem sei se ele fez, viu? Eu nem sei se ele não fez. fez, eu espero que ele tenha feito e que ele continue. Porque a terapia, quem ganha somos nós. O autoconhecimento, quem ganha sou eu. E automaticamente reverbera para o meu ambiente. Sim. E aí eu me torno aquela empresa desejável. Nós não temos algumas premiações, nós temos o GPTW, nós temos o Prêmio Ser Humano, que é da ABRH Brasil, que é da ABRH, que são a premiação das boas práticas de gestão. E aí torna essa empresa um destaque para o mercado, que são as empresas que são melhores para se trabalhar. Uhum. E aí é o diferencial que os CEOs precisam ter dentro do conhecimento, porque eu não tenho que desenvolver só a minha equipe, eu também preciso me desenvolver. Não é só... Você não vai... fazendo analogia, para você fazer um time de futebol vitorioso, você não precisa ter um técnico que xingue na beira do campo. Não, e nem precisa. Não. Aí você falou uma coisa aí, a gente puxou terapia. Como é que os RHs hoje estão tratando, principalmente, cada vez mais a mão de obra e também os gestores
tem problemas de ansiedade, tem burnout, e isso tem sido um grande problema das empresas, afastamento por conta disso. Isso vamos dizer assim, está acontecendo porque se deixou chegar a esse ponto. Infelizmente o Brasil ele está em um destaque onde não é tão favorável, que é a questão de posicionamento para a depressão e ansiedade. E é por isso que, inclusive, teve a atualização da NR1. A NR é uma norma regulamentadora, você sabe bem a questão das NRs, e a NR1 ela não é nova, foi uma atualização para os riscos psicossociais, que é cuidar do meu ambiente com a saúde mental dos meus colaboradores. Então, eu preciso trazer a consciência. Se a pandemia teve uma coisa boa que trouxe, foi a consciência sobre a saúde mental, tirando do preconceito de que cuidar da saúde mental é só para coisa para louco, só para doido. Né? Eu vou para terapia porque, muito pelo contrário, eu quero me conhecer e, me conhecendo, eu sei o que eu devo, até onde eu posso ir. E aí tem essa normativa, e com essa normativa as empresas precisam olhar o que eu estou fazendo no meu ambiente de trabalho. Como é que está o meu ambiente de trabalho? Será que realmente eu estou agindo de forma adequada dentro da organização? Será que eu estou olhando para o meu colaborador? Às vezes você está trazendo na função que era para ter 3 pessoas, você está colocando uma pessoa só. Vai chegar um momento que aquela pessoa vai estar esgotada. Então, será que eu estou realmente fazendo a análise de forma adequada dentro dos meus processos? E aí veio essa normativa para que a gente possa olhar a saúde mental. Então, dentro das campanhas que as organizações fazem, todo mês a comemoração, tem uma cor, tem uma campanha, por exemplo, o janeiro é o Janeiro Branco, onde a gente trabalha a saúde mental. Porque tem a correlação, porque é janeiro, normalmente no mês de janeiro, quando a gente faz a virada, que a gente faz os nossos planejamentos, a gente tem a folha em branco para poder dizer as metas e ter esse cuidado, né? E a pandemia ela trouxe isso para que a gente cuidasse da nossa saúde mental, para que a gente olhasse quando eu estou dentro de um processo, realmente antigamente falava-se em estafa, hoje a gente fala em burnout, hoje a gente sabe o que é você falar sobre um problema que você está passando sem o medo de você dizer eu vou ser demitido, ou vou ser afastado, ou então eu vou ser julgado dentro desse processo. Os RHs hoje estão mais interligados com os DMs das empresas? O departamento médico já está identificando. Porque o que é que acontece? No PCMSO, que é o Programa de Saúde de cada organização, nele tem o direcionamento daquilo que a gente vai fazer o acompanhamento. O E-Social... plataforma muito boa, né? O E-Social, ele tem essa implementação, por quê? Porque os atestados médicos que vêm, vai todo para o sistema, e vem para o sistema do governo e você tem um relatório. O seu funcionário, ele está dando muito atestado. É uma questão sazonal, de período do ano? Vocês conseguem ver isso, então? Consegue. Porque aí vocês vão ver o nível, o tipo de afastamento que está tendo, qual é o CID que está identificando para vocês mudarem Exato. Será que eu não tenho que mudar a alimentação da minha equipe, colocar mais vitamina C, colocar laranja, colocar mais frutas que venham me auxiliar dentro desse processo? É alguém que de repente está precisando de um acompanhamento mais específico? O que é que eu posso fazer dentro desse processo? O que é que está fazendo esse adoecimento? Porque algumas vezes pode ser da organização, algumas vezes pode ser sazonal, de época, né? Por exemplo, a gente sabe que tem período no ano onde onde vai estar todo mundo gripado, vai estar todo mundo com virose, e aí você vê que não é uma pessoa específica. Eu tenho a equipe daquele setor, né, se afastando por conta daquela situação. Vocês conseguem, não vou dizer ter o poder, mas vocês têm a percepção de chegar e falar, vamos parar aqui nesse processo porque a gente está minando a mão de obra, porque... A gente pode fazer o levantamento das informações e sinalizar para o gestor, fazendo com que o gestor ele tenha esse olhar. Agora, o problema tudo é o gestor, né? Passa por ele, né? É porque quem gere a equipe é você e não eu. Eu, enquanto RH, eu vou estar sendo seu suporte dentro desse processo. O que eu preciso, enquanto RH estratégico, é mapear e trazer os dados, trazendo uma possível solução.
Aí eu tenho que trazer. Não é mais aquela situação quando surgiu o RH. É intangível e imensurável. Não. Os meus dados precisam ser, sim, tangíveis e mensuráveis para eu poder olhar e ter análise de como eu cheguei, o que é que eu estou analisando e como é que a gente pode estar saindo dentro desse processo. E uma análise que eu fiz, inclusive, de uma empresa que eu trabalhei, os CIDs EMS, que são CIDs musculares de coluna, de tensão, geram para CIDs Fs, que são os psíquicos, que aí é de ansiedade, não necessariamente depressão, mas de ansiedade que gera, vai gerar uma depressão. Então, é fazer esse mapeamento e análise, que aí cabe realmente ao RH. É interessante a gente estar vendo que o que a gente tinha antes, que era o papel do contador, cuidava de tudo isso, não, ele cuida do documento. Hoje, dependendo do tamanho da empresa, eu não preciso ser uma empresa como a minha. Eu tiver uma empresa com 5 pessoas, eu posso ter um RH, não dentro da empresa, mas Você contratado. pode ter uma consultoria? Uma consultoria, porque isso vai me mudar, vai me evitar muita coisa, mas também vai me proporcionar muita coisa. Sim. Poxa, eu quero, como esse meu amigo fez, ele queria mudar uma tradição da empresa, ele via que estava perdendo espaço no mercado, ele via que tinha alguma coisa errada, ele decidiu, eu vou mudar layout, eu vou mudar a logomarca da empresa, eu vou mudar a estrutura física da empresa, vou me mudar porque ele participou do processo, mas ele precisou contratar, ele contratou uma empresa para mudar, fazer um planejamento, e em 6 meses ele começou, e a última parte que ele fez foi mudar a equipe, porque ele foi mudando partes dentro da empresa. Ele foi mudando o externo para depois mudar o interno. Que a última parte foi, ele trocou parte da equipe. E veja como você me falou, ele fez parte desse processo e se desenvolveu. Que como foi uma coisa que ele queria e ele fez parte, ele conseguiu transformar a cultura. Porque não adianta eu querer mudar a cultura sem que eu faça parte dessa mudança. Achei interessante uma coisa, ele passou a ser a cara da empresa que ele não era antes. Entendeu? Ele não aparecia. Até nas redes sociais da empresa, ele não aparecia. E ele começou por questão, ele pediu, eu comentei com ele que ia ter ele pediu, não cite meu nome, porque ele queria que as pessoas percebessem que se eu não falar, as pessoas, ele nem é daqui de Aracaju, ele queria que a empresa fosse vista como aquela tivesse sido transformada. Uma empresa que veio do pai dele. Acho que tem mais de 30 anos a empresa. É a nova geração, não tem para onde correr. Ele não tem como ficar como anônimo dentro desse processo. Mas ele percebeu quando? Os problemas internos, clientes reclamando, ele perdendo espaço no mercado, ele falou, tá acontecendo alguma coisa. Então, assim, ele pegou uma empresa, eu não vou chamar, não sei se foi nesse ponto de RH, mas passou por isso porque ele me contou que tiveram treinamentos. Ele teve treinamento, uma consultoria para que fizesse esse desenvolvimento e essa mudança de cultura. Auxiliando isso hoje é acessível, qualquer empresa pode conseguir, né? Não precisa ter o RH dentro da empresa. Nós temos vários profissionais que trabalham como consultoria no mercado. Eu mesmo trabalho com consultoria na parte de mercado, na transformação dos RHs dentro das organizações. Então, é uma empresa de médio, de pequeno porte, ela não vai ter estruturação para poder ter um RH que transforme isso. Aí ele contrata um consultor, esse consultor vai fazer a parte estratégica e aí você vai precisar ter a contratação de um auxiliar para que ele faça a execução. E interessante nesse caso, que eu te falei aqui, que a primeira coisa que ele não sabia, que não era formação, ele não é formado em administração, foi saber essa história de missão e visão, porque ele falou assim, eu não sei nem... Ele falou, quando perguntaram, o que você quer da tua empresa? Ele falou, eu quero ganhar dinheiro. Ele falou, não é isso. Sua missão não é essa, ganhar dinheiro. Você quer ser uma das melhores lojas no segmento? Quero. Então, sua missão é essa. Qual é a visão? Aí ele falou que é uma empresa onde as pessoas gostam de trabalhar, que você tem um ambiente tranquilo. Aí ele começou a entender, disse, mas agora a gente vai ter que implantar isso dentro da sua empresa, mudar essa cultura. E aí, aparentemente, ele tem dito para mim que está começando a chegar os resultados. Primeiro porque ele voltou a ter o feedback dos clientes dizendo assim, agora tá boa. A gente precisa entender que todo esse processo é a médio e longo prazo.
O grande erro das pessoas é querer fazer essa mudança e achar que vem de imediato, da noite para o dia. E é um processo que é difícil porque é de mudança, inclusive, de personalidade Eu dele. ia te dizer isso. Ele fala que é uma briga constante, porque às vezes ele tem ainda a vontade de fazer umas coisas que ele fazia antes. E Porque aí, é hábito. Até você tornar o hábito e fazer a mudança desse hábito, você briga com você mesmo dentro desse processo. aí vem tudo a ver com a pergunta. Como os líderes, eu até deixei anotado essa, porque veio um amigo que preparou, fez essa pergunta. Faz essa pergunta para mim. Como os líderes devem se preparar para liderar um novo mercado, tanto como empresa como mão de obra? Olha, inclusive visto muito lá no CONAR, e que a gente vai estar trabalhando bastante no Congresso, é olhar a relação humana. O líder, para ser um bom líder, ele vai liderar pessoas. Então, ele tem que saber trabalhar as relações humanas. Porque, afinal de contas, tudo é sobre pessoas. Sempre isso. Então, para ele poder ser o destaque, ele não precisa ter só o conhecimento técnico, ele também precisa gerir pessoas. Aí a questão de administrar conflitos, a questão da comunicação não violenta, a questão de entender o perfil, de saber que a regra é igual para todos, mas que ele vai falar com cada um de uma forma diferenciada, porque o entendimento de cada um será diferente. E você tá me falando, eu lembrei de um detalhe. Tem a trinca, que é o Joel, o Flávio e o Caio, e tava os três, e aí o Joel fez uma pergunta pro Caio assim, Caio, se você pudesse dar um conselho para o Caio hoje, para ele se dar bem daqui a 10 anos, que conselho que você daria? Aí ele falou, se especialize em pessoas. Daqui a 10 anos, quem souber gerir pessoas vai com mandar no destaque. mercado. Exatamente. Não é tecnologia, não é processo. Falou, hoje o maior problema é gerir pessoas. E quem souber começar a se preparar agora, daqui a 10 anos, vai estar mandando no mercado, porque vai estar todo mundo desesperado, porque não está sabendo. E você vai conseguir conduzir com maestria toda a sua equipe. Aí esse processo passa a entender mudança de comportamento, como é que a sociedade está, todas essas novas tendências, gerações e isso, né? Porque tem algumas tendências que são modinha, que não conseguem ficar, perpetuar, né? É só barulho. É exato, mas tem situações que elas ficam realmente, que elas permanecem. Então, dentro do contexto, o que é que eu preciso fazer para que eu permaneça sempre atual? E ele falou com maestria mesmo. Se você não souber lidar com pessoas, você precisa se especializar em pessoas, porque é tudo sobre pessoas. Isso me lembra que eu vi hoje um influencer dizendo o seguinte: por mais que tenha tecnologia, a tecnologia ela não tem reação. Por mais que você tenha IA, por mais que você bote robôs, uma pessoa vai ter que ser atendida por uma pessoa, porque ela não tem reação. Então você tem que ouvir, falar. Você vê como você falou sobre o escritório de advocacia. Então, os advogados estão tendo as IAs para poder interagir. Mas chega um momento que a IA já não vai responder, tem que trazer uma pessoa para poder dar essa resposta. Vai estar aquela esperando. Essa é a última. Né? Exatamente. O que a gente sente falta hoje quando liga para um 0800? Cara, eu tenho uma... Você quer digitar logo 9 para poder ser atendido. Eu não tenho paciência. Diz que 1, diz que 2, eu já fico esperando. Qual é o 9? O 9 é para ir para atendente, é o que eu quero. Porque ali eu consigo explicar. Então, essa relação humana não vai ter como... Nenhuma tecnologia vai tirar isso. Não adianta. Porque aí toda empresa vai ter que ter pelo menos 2 pessoas. Não existe empresa... Não existe eu presa. Tem que ter gente. Então... Eu tenho que entender, eu vou precisar de um funcionário, não tem como evitar. Você tem que ter pelo menos um funcionário. Então você vai ser um CEO de uma pessoa. De uma pessoa. Eu vou ter que ter um RH para tratar de uma pessoa. Exatamente. Para finalizar, eu queria te entender assim: formação, ensino e acompanhamento do que está acontecendo são pilares para empresas e para mão de obra? Sim, com certeza. Porque isso você está falando sobre o desenvolvimento humano. E aí você precisa ver que o desenvolvimento das competências. Para você melhorar no que você faz, você precisa se atualizar a cada momento. Então, tem as novidades do mercado e você precisa estar antenado com o que está acontecendo.
Então, vai ter sempre alguma coisa que você precisa ajustar. Então, treinar, desenvolver é primordial para qualquer organização, porque é no desenvolvimento humano que eu melhoro as relações. Você deixaria alguma dica para quem quer entender o que está acontecendo de mercado? Você teve um congresso. Tem alguma coisa por agora para quem assistiu? Poxa, eu quero participar de um desses, só pelo menos como um ouvinte e entender. A ABRH Sergipe, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, tem os seus eventos pontuais, mensal, mas também está organizando o Congresso Estadual de Gestão de Pessoas, nos dias 23 e 24 de outubro. Aqui em Aracaju acontecerá, assim, e a gente vai estar trazendo nomes, inclusive, internacionais, para poder a gente falar sobre gestão de pessoas, o que é que está acontecendo no mundo sobre pessoas, e não é uma coisa que é só para RH, não. É sobre pessoas. Você é líder? Vá, porque a gente vai falar sobre pessoas, porque a gente vai estar falando sobre as estratégias das organizações, para que a gente possa desenvolver cada vez mais. Eventos assim eu posso... Opa, isso aqui... Exato. Essa dica eu consigo trazer para mim. São os insights que você vai ter quando você vai para um congresso, quando você vai para um fórum, quando você vai para um workshop. Então, qual é a dica? É acompanhar o que o mercado está fazendo e realmente fazer essa busca. Então, ativa. em outubro... 23 e 24 de outubro, será no Porto Farol. A ABRH estará organizando o Congresso Estadual de Gestão de Pessoas aqui de Sergipe. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o endereço, para vocês pegarem essa informação. E você que assistiu essa entrevista, gestor, dono de uma micro, pequena, média, grande empresa, grupo econômico internacional, sócios do Elon Musk que estiverem assistindo... É importante isso, porque eu vivo isso. São 76 funcionários para gerir, não é fácil. São 76 cabeças, mais a minha, para juntar. Então, assim, você que assistiu, tem 2 funcionários, tem 50 funcionários, percebam que não é tão fácil gerir, mas não é difícil também, porque são detalhes que um RH pode lhe mostrar que talvez você não tenha essa percepção. E você, que é mão de obra, também perceber que coisas precisam ser feitas pelo seu lado para você encaixar. É uma porca e um parafuso. Os dois têm que estar bem alinhados. Aldeci, a gente sempre pergunta aos nossos convidados 2 coisinhas para não fugir do tema bem temperado. E aí não tem nada a ver com RH. Tem um pouco a ver com o refeitório da empresa. Vamos dizer assim. É o lugar mais importante. É o horário que todo mundo está esperando. Você tem uma comida que é a sua número 1 por alguma razão, por gosto, por memória, por uma situação, que é a comida que você para por ela? Olha, você falou de memória, minha memória olfativa, quando eu era... Olfativa não, gustativa, quando eu era criança. Minha avó fazia um arroz com feijão com farinha. Fazia aquele bolinho, molhava no caldo da carne cozida. Eu sei qual é esse. Gente, me deu água na boca agora. Mas isso é você trazer na memória aquele gosto, porque assim, o gostoso era a minha avó fazendo aquele bolinho e me dando. Sabe o que é isso? É gosto de roça. Eu tenho esse aí, eu lembro de chamar gosto de roça, que eu lembro, fazia o bolinho assim, era assim, muito gostoso isso. É muito gostoso, porque assim, eu gosto muito de massa, né, mas... Essa memória que me traz e me relembra a minha avó. Fazendo. É aquele gosto que ninguém faz igual. Todo mundo pode reproduzir, mas tem um tempero que é único, né? Pois é, o cuscuz da minha avó era o melhor que existia. Tem isso. E tem família, eu comentar uma coisa que esse final de semana eu estava falando em casa. Minha avó, mãe do meu pai, a gente chamava ela de mãe grande. E no interior do Piauí ela fazia tipo um bolinho de polvilho frito, que era a receita dela. E ninguém consegue reproduzir. Minha única tia aqui, né? Minha única tia que tá viva, que sabe ainda fazer, a gente não consegue reproduzir, só ela. E aí eu fico pensando assim, quando tia Neném não estiver mais aqui, esse bolinho vai sumir. Tem que conversar com sua tia sobre o processo sucessório. Mas eu já tentei, eu já tentei fazer e não sai igual. Ela do meu lado, ensinando, vai. Mesmo copiando a receita. Ela do meu lado. Sabe e não sai igual. É o tompeiro. Como diz o Jacan. E tem alguma coisa que você não come por nada nesse mundo?
comida crua japonesa. Sashimi. Aí eu lembro do Gaudêncio, o gaúcho, Gaudêncio. Esses sashimis aí da vida. Não tem negócio. Olha, eu estava em uma reunião com o pessoal da BRH Brasil e a gente estava na fila do restaurante. Eu digo, não, a gente pode ir para comida japonesa, não tem problema. Eu comi um petit gâteau, enquanto estava todo mundo nas barcas. Tem certeza eu desci? Eu digo, não, gente, eu não gosto. Nem um carpaccio de salmão, porque eu gosto de salmão, mas eu não consigo comer a comida crua, não me desce. Não vai. Gente, aprendemos um pouco sobre recursos humanos e os gestores de recursos humanos fundamentais para as organizações. Principalmente hoje, que nós vivemos num mundo tão louco, tão conflitante, que mesmo dentro das empresas, esses conflitos não deixam de existir. E aí é onde entra essa equipe que vai ajudar você, empresário, a entender a sua empresa, entender os seus funcionários e fazer esse ponto de equilíbrio. Além das outras coisas normais que o RH cuida, mas é a parte onde tem a diplomacia entre empresa e mão de obra e entender esses processos tão importantes que nunca deixou de existir, só vai mudando de nome. Eram os antigos departamentos pessoais, hoje agora é RH, com essa equipe de vários profissionais em vários setores que ajudam ao gestor a entender o funcionamento da sua empresa e principalmente entender o relacionamento humano, as suas dificuldades. Cada ser humano tem sua história, sua carga, e aí quando se junta numa empresa são várias histórias, então tem que ter um ponto de equilíbrio para que a empresa continue, dê lucro, gere emprego, seja desejada para que as pessoas queiram trabalhar lá. Deu para entender esse mais de 1h10 de entrevista, como é simples, está na sua mão procurar profissionais como a Aldeci para fazer essa gestão e administrar. Aqui a gente faz um pouquinho, mas não é fácil. Então procure profissionais para fazer isso. Se está com dificuldade, como esse amigo que eu citei, ele pensou, eu preciso trazer profissionais aqui dentro para mudar os rumos da empresa. E ele está conseguindo ter os resultados agora, fez isso e principalmente ele decidiu fazer isso. Percebeu que estava precisando fazer alguma coisa e entendeu que o problema estava ali, entre as pessoas, ele e os funcionários. Queria que você deixasse, para quem assistiu, entender um pouco e queira se aprofundar mais sobre essa parte de gerir, o que mensagem você deixaria para as pessoas? Que as pessoas investam na sua carreira, independente de empresa que estejam ali, e que as empresas também olhem o seu funcionário como potencial que precisa ser desenvolvido, para que possa ser feito realmente esse desenvolvimento em conjunto dentro do processo. Mas que a gente não esqueça a relação humana, porque é tudo sobre pessoas. Principalmente nas organizações, as relações humanas, elas não deixarão de existir, independente de IA, independente de tecnologia. Então, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para as relações humanas. Ok, recado dado. Nós recebemos aqui a Aldeci Mecenas, gestora de RH, presidente da ABRH Seccional Sergipe, Associação Brasileira de Recursos Humanos, que vai ter o evento. Vou deixar o link para vocês não deixarem de participar. Eu vou estar lá. Eu já perdi, teve um bate-papo, eu perdi porque não deu a agenda, mas esse eu não vou perder por nada, porque aprendizado é muito importante. Então, toda vez que você tiver um convite para ir para qualquer seminário, qualquer encontro, qualquer café, que seja uma troca de conhecimentos, vá, assista, leia, não abra mão. Conhecimento é fundamental e às vezes é um insight, como você falou, que vai mudar muita coisa sua. Pessoal, para você que acompanhou esse episódio, agradecer sua audiência. Não deixe de se inscrever, dar o like, comentar essa entrevista, assistir outras. Segunda-feira de manhã cedo, entra o Spotify dessa entrevista. Então, agradeço muito você que está acompanhando o podcast. Estamos chegando já, gente, batendo a porta aí do episódio 70. Agora em setembro vamos completar o nosso primeiro ano de existência. Graças a vocês, graças ao nosso patrocinador, Casa da Música, Alan, valeu. E você que sempre está acompanhando. Então, deixa esse comentário. Você que é empresário, vai lá, faz um comentário, procura a rede social Aldeci para tirar mais dúvidas e nos encontramos no evento em outubro. E quando não for no evento, semana que vem, como eu sempre digo, num bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.